na mão do rei da Babilônia, o qual queimá-lo-á a fogo. E tu não escaparás da sua mão, antes certamente será preso e entregue na sua mão. Teus olhos verão os olhos do rei da Babilônia, e ele te falará cara a cara, e entrarás na Babilônia. Todavia ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor acerca de ti: não morrerás à espada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer um minutinho de oração para receber o servo de Deus que vai estar dando um ensinamento aqui nessa noite. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor para que a palavra venha entrar no nosso coração e para que nós venhamos a viver aquilo que é ministrado e não somente ouvir. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, que a partir de agora, aleluia, Jesus, o Senhor venha falar conosco, venha usar o teu servo para falar em nossos corações, e que nós não venhamos somente a ouvir, mas que venhamos praticar a tua palavra. Senhor Jesus, que nada venha impedir de nós ouvirmos a tua palavra. Coloca por terra toda barreira, todo impedimento, todo mal, Senhor. Coloca por terra, Senhor, todas as potestades. Dá vitória sobre cada vida que está aqui nesta noite. Assim eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos receber o servo de Deus com aquelas palmas bem fortes para Jesus. Amém. Sobre a igreja que faz Jesus Cristo, amém? Amém. Vamos fazer mais um minutinho de oração? Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, por esse tempo, Senhor Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, abre, Senhor Deus, o nosso entendimento, ó Pai. Pai Santo, trabalha nas vias da nossa intelectualidade, desbloqueia, Senhor. Pai Santo, que toda muralha, Senhor, que possa estar presente, Senhor Deus. Que tudo aquilo, que toda barreira, Pai, que todo impedimento, Senhor, que atrapalhe, Deus, a nossa mentalidade de entender aquilo que o Senhor tem para nós. Pai Santo, opera poderosamente sobre nossas vidas, ó Pai. Fala conosco, que teu Espírito Santo tome a frente, ó Pai, desse ensino, nos aperfeiçoa, Pai. Opera poderosamente sobre nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Amém? Na semana passada, nós estávamos estudando sobre causas da depressão. E nós entendemos, através do profeta Elias, como ele conseguiu espiritualmente vencer 450 profetas de Baal. Ele venceu. Mas ele foi vencido por apenas um mensageiro. Um mensageiro, que Jezabel falou assim: que os deuses me façam outro tanto, se até amanhã, este dia, você esteja morto. Um único homem venceu ele. Porque ele venceu emocionalmente. Ele não venceu espiritualmente, ele venceu emocionalmente. Ele sabia onde bater, por assim dizer, no profeta Elias. O diabo, ele sabe exatamente aonde nos atingir. Às vezes, o inimigo não vai trabalhar diretamente, ele vai trabalhar de maneira indireta. Porque o nosso sistema emocional, ele trabalha por reações. As nossas emoções trabalham por reações. Falamos segunda-feira, inclusive, segunda-feira passada. Se eu chegar para o irmão Davi e falar assim: irmão Davi, R$5.000 na tua vida, está abençoado. Ele vai ficar feliz se ganhar R$5.000, não vai? Porque gerou uma reação. Mas se eu falar: irmão Davi, pegaram o teu CPF, fizeram um negócio lá, você está devendo R$300.000 e você vai ter que pagar. Olha como gera outra reação. Então, mediante as circunstâncias ao meu redor, através dessas circunstâncias, desencadeia uma reação emocional. E Satanás, ele sabe trabalhar nas circunstâncias, como Deus também sabe trabalhar nas circunstâncias. Deus, ele bateu aonde em Faraó? No orgulho de Faraó, através das
Circunstâncias. Quando Deus operou as maravilhas dele no Egito, Deus ele bateu no orgulho de Faraó. Então, a cada movimento de Deus, a cada movimento das circunstâncias de Deus lá no Egito, Faraó era quebrado. O orgulho dele era quebrado. Então, Deus ele sabe trabalhar pelas circunstâncias. O diabo também sabe trabalhar pelas circunstâncias. Então, existe uma guerra de circunstâncias. Mas essa guerra dessas circunstâncias, muitas vezes é oculta do nosso consciente. Muitas vezes está acontecendo uma guerra de circunstâncias aqui para atingir o meu emocional e eu não percebo que ali há uma guerra. Todas as vezes, o exemplo, que eu vou na casa de Deus, ou que eu firmo um propósito com Deus, eu chego em casa, meu filho se levanta em afronta, meu filho se levanta em ira, meu filho se levanta em acusação, meu filho se levanta em fúria. Então, peraí, me posicionei em Deus, levantou a circunstância aqui. Circunstância para atingir o meu emocional. Me posiciono em Deus aqui de novo, circunstância se repete, porque Satanás trabalha na repetição. E quando aquela circunstância, se a circunstância que Satanás opera ao meu redor atinge meu emocional, ele vai intensificar aquela repetição até o ponto de me derrubar. Mas se eu vou gerenciar minhas emoções com a espiritualidade, eu gerencio, eu permito que a espiritualidade entre nas minhas emoções de uma tal forma que estas circunstâncias não me abatam. Então eu paraliso a ação de Satanás. Literalmente, eu não vou, ele pode pintar, ele pode bordar, ele pode virar aqui, pirueta que for, não vai me atingir emocionalmente. A nossa probleminha de nós como igreja, nos abatemos tão facilmente. Basta uma notícia ruim, nos abate. Pronto. Muitos cristãos, infelizmente, são abatidos por uma única mensagem. Jezabel sabe mandar uma mensagem. Jezabel, os demônios sabem mandar aquela mensagem que vai buscar bater no teu emocional e te derrubar. Mas o que nós temos que fazer? A revista já diz, usar a fé. No início da pandemia, 2020, eu tinha sido recém-contratado para trabalhar numa empresa. Recém-contratado. Eu trabalhava assim num pátio, havia uns 40 homens trabalhando, todo mundo carregando caminhão. E eu estava ali um mês e pouco, aonde explodiu a pandemia, bem em janeiro, onde pegou forte. E as más notícias vinham lá da fábrica. Olha, vai ter corte, olha, os caminhões estão parando, olha, a fábrica vai parar, vai ter demissão. E eu estava 45 dias trabalhando. E eu no meio dos 40 homens trabalhando. Eu disse, Deus, o Senhor abriu a porta, amém, acabou. Aí chegou um determinado dia, lá o encarregado de todo aquele agrupamento de homens, falou assim, vamos ter que conversar com todo mundo aqui, eu vou chamar algumas pessoas. Essas pessoas que eu chamar, vocês fiquem à minha direita. Ele chamou fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, Ângelo, tudo para a direita. De 40 ele chamou 6, 7. Esses 6, 7 colocou na direita. Esses à direita, amanhã volta a trabalhar. O resto vai tudo para regar. Quem tem banco de hora vai descansar, quem não tem vai ser mandado embora, vai ter uma coisa. E eu sabia que desde o começo o meu coração estava descansado. Eu não permiti que aquela notícia me gerasse uma reação emocional negativa. Acabou. Nós temos que chegar a um ponto, nós temos que chegar a uma condição em que nada nos abata. Absolutamente nada. Pode ser a notícia que for. Se eu chegar amanhã, meu supervisor no trabalho, Ângelo, está demitido. Amém, graças a Deus, por mim já veio melhor nesses 3 anos. O meu coração está seguro em Deus, acabou. Então a pessoa caiu enfermo. Deus, está aos teus cuidados. Se está acontecendo isso, o Senhor sabe por que está acontecendo. Há um propósito, eu não vou me enfiar nesse propósito. Isso aqui o Senhor está cuidando. Amém. Não nos abater. Quando nós saímos para fora da igreja, para a rua, para o mundo, o que nós vemos? Pessoas abatidas. E daí? As pessoas vêm com uma carga emocional negativa
E não adianta nós lutarmos com aquela carga emocional. Nós temos que rastrear o motivo pelo qual aquela pessoa está daquele jeito. E fazer ela entender o porquê que ela agiu assim. Vamos dizer, estava conversando com uma pessoa frustrada financeiramente. Frustrada financeiramente, minha vida não vai, papapá. Eu falei assim, você estudou até que ano? Ah, irmão, eu não terminei o primário. Eu falei assim, a lei é simples. Quem estuda muito, ganha muito. Quem estuda pouco, ganha pouco. Quem não estuda nada, não ganha nada. Essa é a lei. Você não terminou nem a quarta série. Então volta a estudar, meu amigo. Não fica reclamando. Perceba que o teu estado de frustração, essa tua carga emocional negativa, ela se desencadeou por suas próprias decisões. Então vá fazer um curso, vai voltar a estudar, busque o ensino médio. Quando você tiver o ensino médio, eu falei para o rapaz, quando você tiver o ensino médio na mão, qual vai ser a primeira sensação que você vai ter? Ele falou assim, de alegria, de satisfação. Então, meu irmão, vai. É rastrear o motivo pelo qual desencadeou aquela reação emocional nele, nas pessoas, e trabalhar em cima disso. Aí eu falei para o rapaz, então você vai ter disciplina, você vai estudar, você vai assistir as aulas do YouTube, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Siga uma programação, tem 3, 4 meses para a prova, seja organizado, que no final vai dar certo. Vai orando também, que no final Deus vai te dar vitória. Mas se a pessoa está ali em depressão, frustrada, amargurada, minha vida não anda. Vamos entender o motivo pelo qual você está assim. Entendeu? Então vamos trabalhar essa situação. Para que você reverte o estado emocional. A nossa condição como igreja sempre vai ser auxiliar. Porque as pessoas falam, o irmão é crente. O irmão é de Deus. Então eles esperam uma solução nossa. Eles esperam. Agora se o do mundo que está abatido vem falar com o outro crente que está abatido, os dois estão abatidos, os dois vão chorar junto à rua da amargura. Aí não dá certo, né? E nós temos a Espírito Santo. Nós temos algo que Deus deu para nós que o mundo não recebe. Nós temos. Então, um pouco de luz nós temos. Um pouco de luz nós temos. E dentro disso, aproveitando, existe uma palavra chamada economia de Deus. Economia. As pessoas falam assim, irmão, Ângelo, mas eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou psicanalista, não sou analista, não sou terapeuta. Mas você tem o Espírito de Deus, que está acima de tudo isso. Vamos trabalhar com o que nós temos, o Espírito Santo de Deus. Existe um termo chamado economia de Deus. Essa economia não é, esse termo usado não é usado no Brasil. Ele é usado muito pelos chineses. Eles trabalham muito esse termo. Para nós, algo parecido seria a lei de semeadura. A palavra mais próxima do brasileiro aqui, lei de semeadura, seria essa economia de Deus. O que é a economia de Deus? É economia. Quando você coloca o dinheiro num lugar para investir, você toma o teu retorno, não toma? Toma. E se eu falasse para nós, assim, para você ver assim, se o irmão Davi falasse assim, irmão Ângelo, não consigo pregar a palavra de Deus. Eu tenho dificuldade, eu gaguejo, eu estou difícil, tal. Eu falo assim, irmão Davi, ensine uma pessoa a pregar a palavra de Deus. Quando você ensinar, quando você desbloquear a palavra de Deus na outra pessoa, o próprio Deus desbloqueia em você a palavra de Deus também. Isso é economia. Então, quando você pega uma pessoa e você desbloqueia a pessoa espiritualmente, olha, anda, caminha, é você, é Deus, vai, passo firme, arrebenta, atropela os capetas, passa por cima de tudo, rompa, vença. Quando você faz isso no próximo, a mesma porção que você dá para a pessoa, Deus te devolve para você. Isso é economia de Deus. As pessoas no crente não sabem disso. Então, quanto mais pessoas você conversar, quanto mais pessoas você evangelizar, quanto mais pessoas você trabalha em libertação, a porção que você trabalha no outro, Deus te devolve para você, em dupla porção. Então, nós somos em Deus. Isso é quando nós temos o nosso salário. Então, você pode falar assim, eu não entendo nada, mas se você só se colocar o teu ouvido a ouvir a história da pessoa,
entendeu o porquê aquela pessoa chegou naquele estado, o que aconteceu para que ela chegasse naquele estado. O Espírito Santo também vai te iluminar aqui dentro, aquilo que você deve falar, trabalhar e ministrar, qual a palavra certeira, porque assim como Jezabel enviou o mensageiro certeiro para abater o Elias, o Espírito Santo em nós nos dá a palavra certeira que vai incentivar a pessoa espiritualmente. É a mesma porção, a mesma moeda. Nós também temos os nossos mensageiros espirituais. Nós temos as palavras-chave que ao sair da nossa boca e essa palavra entrar no coração, vai iluminar o espírito daquela pessoa e vai erguer o que está abatido. Só que nesse processo existe a economia de Deus. Como eu estou trabalhando, levantando pessoas, eu também serei levantado por Deus. Quando o inimigo vier para tentar me abater, fazer eu cair, o próprio Deus me sustenta. Acabou. Então, o melhor processo para todo cristão crescer e desenvolver é trabalhar na vida do outro. Desbloqueie. Irmão Ângelo, não consigo ser liberto, irmão, de alguma coisa. Alguma coisa me prende. Vá trabalhar a libertação na vida do próximo. Quando Deus trouxer alguém para você, trabalhe com essa pessoa. E todos os processos espirituais que a outra pessoa sofre de bem, volta para você em dobro. Mas se a gente ficar sentado no banco da igreja, aí eu vou querer minha revelação, vou embora e se dane o resto, aí você vai ficar paralisado. Deus não nos chamou para isso, Deus nos chamou para trabalhar. A seara é grande. Não temos capacidade, mas Deus nos ensina, desde que a gente tenha o coração disposto. Aqui, causas de depressão. Na minha aqui, página 33. Quando Elias chegou a Jezreel e soube que Jezabel intentava matá-lo, tomou atitudes que revelaram seu estado depressivo. Sempre que realizamos ou estamos prestes a realizar algo importante para Deus, enfrentamos o ataque do inimigo. Essas investidas inesperadas ou oposição sistemática visam enfraquecer nossa confiança na proteção divina, levando-nos a desistir de lutar e assim impedir o progresso na obra de Deus. Todas as vezes que a gente vai se posicionar em Deus de qualquer forma, o diabo vai se levantar junto. Não tem jeito. É um direito adquirido. Ele alcançou esse direito. Satanás é um direito que não adianta de reclamar. O crente gosta de reclamar, né? Gosta de espernear. Nós temos que respeitar. O diabo, ele adquiriu. O diabo, ele chega diante de Deus e fala assim: você só abençoa ele porque você protege ele, ou a casa, ou o carro, ou a saúde. Deixa eu provar ele. O diabo adquiriu esse direito. Tá bom. E tem que ser respeitado. E nós temos que respeitar. Mas a gente vai fazer a obra de Deus. O diabo vem para nos provar. A gente esperneia. Mas nós estamos respeitando o direito dele. Infelizmente, isso é lei espiritual. Por que Deus fez essa lei? A gente não sabe. Mas é uma lei. É bom, é uma lei. O diabo ele é chamado opositor, aquele que se opõe, aquele que prova no nosso coração. Ele vai provar o estado de qualidade do nosso coração. Se realmente e a única característica que todo crente sofre e aonde ele cai é a fidelidade a Deus. Satanás ele prova a nossa fidelidade. Ele não prova o quanto nós somos santos, o quanto a gente é bonzinho, o quanto a gente tem isso. Ele prova se somos fiéis a Deus. Satanás ele fala assim: eu vou colocar isso para quebrar a fidelidade dele contigo. Eu vou provar que ele não é tão fiel quanto ele quer se mostrar que é. Então o que é provado na nossa vida, independente de todas as coisas, é a fidelidade. Se somos fiéis a Deus ou não. E aí Satanás vai pintar, ele vai bordar, ele vai saracotear, ele vai promover um monte de circunstâncias para provar se somos fiéis a Deus ou não. Aqui, voltando, frustração. O sentimento de incapacidade ou fracasso diante da realização de um trabalho aparentemente inútil pode levar à depressão. A ideia que se tem é que a vida não faz o menor sentido. Elias perdera ânimo e o interesse de viver. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Humanamente falando, não somos diferentes do profeta. Compartilhamos a mesma natureza. A maior parte das nossas decepções
das nossas depressões, das nossas caídas, das nossas tristezas, é porque nós mesmos promovemos algo, nós mesmos imaginamos algo, eu mesmo crio a partir do meu ego algo que eu acredito que seja o melhor para mim, e eu quero que Deus cumpra aquilo que eu quero. A minha mentalidade, ela promove uma imaginação. Isso vai ser bom para mim. Isso vai ser bom para a minha vida. Isso vai ser bom para as minhas emoções. Como eu queria isso. Deus, cumpra-se isso. Só que muitas vezes isso que eu projeto, ele emana de mim. E tudo aquilo que emana de mim é enganoso. Essa é a questão. Eu fico projetando coisas que eu quero, e não aquilo que é revelado por Deus. Aí quando Deus ele revela a vontade dele, e a vontade dele que é uma verdade, ela vai destruir essa minha imaginação, eu não quero o que Deus quer para mim, eu quero aquilo que eu crio. E muitas pessoas, eles não vão diante de Deus buscar a verdade de Deus, porque eles sabem que a verdade de Deus vai despedaçar as nossas mentiras. A verdade, muito crente, ele não vai para Deus. Não vai para Deus. A pessoa está lá desejando algo que não é para ela. Deseja algo que não é para ela. Busca aquilo, trabalha em cima disso, do que o seu eu quer, mas não traz essa situação para diante de Deus. Porque se trouxer para Deus, Deus revela, isso aqui é enganoso, isso aqui não é para a tua vida, isso aqui não é para a tua história. A pessoa tem medo de se confrontar com a verdade divina, que vai despedaçar suas próprias mentiras. É aí que ela entra num estado de frustração, porque aquilo que ela imagina, que ela projeta, que emana dela mesma, não vai acontecer, porque está fora do propósito divino. E estamos frustrados porque não recebemos algo que nós queremos, segundo o nosso desejo, segundo o nosso ego. Quando nós vamos conversar com algumas pessoas, independente se é no local de trabalho, onde quer que seja, nós vamos ver pessoas, formas de pensamento. A mentalidade da pessoa aqui, existem formas, pensamentos que rodeiam a mentalidade dela. Como se fosse assim, a gente olha para a pessoa, você vê como se fosse uma televisãozinha, e os pensamentos dela flutuando naquela televisãozinha. E você olha para a pessoa está emanando tudo aquilo que uma forma, pensamento dela, por si própria projetou. E ela luta em cima daquilo. Quer aquilo. Só que aquilo não é para ela. Aquilo não foi projeto para ela. Se Deus tiver que nos dar para nós 98% daquilo que nós mesmos projetamos, é a nossa própria destruição. Porque o nosso coração é extremamente enganoso. O nosso coração ele é muito enganoso. Então, 98% das coisas que eu quero por mim, para mim, por mim próprio, se Deus tivesse que executar aquilo que eu quero, aquilo seria minha própria destruição. E Deus, para me preservar, para me guardar, não me dá. Não vai me dar, porque Ele me ama. Ele sabe que se Ele me der aquilo, eu vou ser destruído. Aí sabe o que a gente faz? Entra em tristeza, entra em depressão, porque Deus não cumpre nossa vida que nós queremos. Fica complicado, não? A gente tem que buscar, doa a quem doer. Doa o que doer. Deus, qual é a verdade? Às vezes a pessoa fala assim, né? O irmão ali, Deus profetizou, o profeta levantou que o irmão vai ser usado com dom, com profecia, pregador, e vai sair para as nações. Amém. O emocional dele ainda não bem resolvido, das coisas, eu vou para a África, eu vou para a Europa, fazer sucesso. Né? Você é a mais nova sensação bíblica do momento. Quero ser famoso. E ele alimenta aquela porção ali. Amém? Está alimentando. Essa é a alimentação dele. Mas se ele colocar essa situação diante de Deus, sabe o que Deus vai falar? Comece limpando os banheiros.
Comece esfregando os banheiros, limpando a casa de Deus. Porque aí você vai desenvolver o amor pela obra. Ah, limpar banheiro não vou. É muito humilhante. Aí não entra no propósito divino, não pega o propósito divino, porque a verdade divina de começo vai despedaçar a mentira dele. Não vai limpar os banheiros que deveria iniciar o seu ministério. E ele fica, Deus não cumpre a promessa na minha vida. Vai ficar chorando. E a maioria das vezes é isso que acontece. Nós projetamos, e é aí que entram as depressões, aí que entram as tristezas, aí que o tempo passa, a criatura não vai cumprir a vontade de Deus que é revelada, não cumpre, aí ele, eu vou sair da igreja, vou voltar para o mundo, vou voltar para as cachaças. E vai. Daí, ela vai para a quarta perna. Quando nós colocamos nossa vida, o nosso projeto e fala, Deus, eu quero andar de revelação em revelação. O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim desenvolver? Por onde eu vou começar? Por onde o Senhor quer desencadear o meu ministério? É cuidar das crianças? Eu vou cuidar das crianças. É para ficar cuidando de carro na porta, no estacionamento? Eu vou ficar. No outro ministério que eu estive, eu fiquei 7 anos no ministério. E fiquei 6 anos cuidando de carro. Ficava lá, porque ninguém queria ir. Estava assim, ninguém queria ir. Ninguém. E eu sabia que o crente é o tal do bichinho difícil, que eles enfiam o carro na calçada, no portão dos outros, e eu sabia que era dor de cabeça, então para evitar transtorno, eu ia lá, ficava lá fora, o culto todo. Não participava do culto, ficava cuidando de carro, das 7 às 11 da noite. Todo culto. Cumprir a minha função. Deus me chamou para isso, então aqui que eu vou ficar. Não tem o que fazer, eu vou fazer. Quando Deus levantar outro para ficar no meu lugar, eu saio daqui. Se Deus não levantar, eu vou ficar aqui. Porque eu sei, no meu coração eu sabia, que se eu cuidasse dos carros, o culto ia tocar de boa, tranquilão. Mas se o tal do crente coloca o carro por cima das calçadas, do portão do outro, ia dar uma chuva de reclamação, os vizinhos iam chamar a polícia. Então, para evitar o transtorno do culto, eu ficava lá dentro, lá fora, perdia todo o culto. Mas eu cumpria a vontade de Deus. Era aquilo que Deus para mim? Então, amém. É assim que o processo começa a se desencadear. Deus, qual que é a tua verdade? O que o Senhor quer que eu faça? Foi o que o pastor Wagner comentou ontem, pregando aqui. O servo de Deus, ele não precisa nem dar o comando para ele. Ele vê a necessidade, ele vai lá e cumpre, sem falar nada. Ele vê o que está precisando, ele vai lá e executa, sem ter que pastora, mandar, faz isso, faz aquilo outro. Ele sabe a necessidade, ele vai para suprir a necessidade. É por aí que desencadeia o ministério. É se envolvendo com a obra de Deus. E se envolver com a obra de Deus é se envolver com as circunstâncias aqui da obra de Deus. Com as circunstâncias que nos rodeiam. E tem circunstâncias. As pessoas acham que é fácil. Não, gente. É muita coisa. Tem detalhes, tem tantas coisas. Nós sabemos os bastidores, o que precisa, né, de tanta necessidade que tem. Falta obreiro para isso, falta a pessoa para abrir culto, falta dinheiro para caixa, para fazer alguma coisa, falta isso, tem que comprar aquilo outro. Então é uma chuva de probleminha que nós temos que estar suprindo em todo momento. Circunstâncias, Deus trabalha nas circunstâncias. E para a gente desbloquear ministério, não adianta, é se envolvendo na obra. Só que o crente, ele quer sair do banco e pular direto no altar. Deus não vai honrar. Se ele não se envolver com a obra, ele tem que amar limpar o chão. Ele tem que amar cuidar das crianças. Ele tem que amar cuidar lá fora dos carros, para os carros não ficarem estacionados. Ele tem que amar zelar pela obra. Esse amar é o desenvolvimento de um sentimento pela obra de Deus. Tudo é em nós desencadeado sentimentos. Circunstâncias aqui desencadeiam sentimentos aqui. Então eu tenho que ficar entendendo quais são as circunstâncias aqui que são processadas aqui ao meu redor que vão desencadear sentimentos aqui. Se nós passamos por alguém na rua, você vê a pessoa em estado de depressão,
Eu vejo que eu trabalho num lugar, eu trabalho e sempre quando eu passo indo trabalhar, eu vejo um moço, ele tem uns 20 e poucos anos. Ele cheira, acho que tinha alguma coisa assim, mas ele passa babando assim, e totalmente fora de si, e é uma BR ali, então ele atravessa aquela BR assim, e toda vez que eu vejo aquele rapaz assim, mas ele está totalmente não tem como você falar com ele está tão chapado, que ele anda babando assim, dá uma dor, que eu falo, Deus, poderia ser meu filho, tem a idade do meu filho. Então, se essas circunstâncias aqui, não desencadeam, quando eu vou orar, eu falo, Deus, por favor, alcança, não deixa morrer, que alguém, possa pegar esse moço, levar na casa de recuperação, que alguém possa atender, Senhor, cuida dele, não deixa ele morrer assim. Então, se essa circunstância aqui não desencadeia um sentimento aqui, alguma coisa está um pouco errada com a gente. Então, nós temos que ver, tanto Deus quanto o diabo, eles trabalham em circunstâncias que desencadeiam meus sentimentos. Então, quando o diabo percebe que algo me abate, ele sabe, eu vou investir nessa repetição aqui, porque essa repetição aqui vai gerar transtorno nele. Vamos dizer que se eu chego em casa, eu vejo casa tudo bagunçada, minha esposa tudo largada, as crianças correndo, os gatos com fome, os cachorros sem tratar, aquilo me irrita, me irritou. E se eu chego, já chego bancando louco também, eu chego gritando, vocês não estão fazendo nada na vida, tal. O diabo, peraí, pegou ele de irritação, vamos fazer a mesma coisa amanhã. Vamos fazer a mesma coisa amanhã. Vamos fazer até que o dia que ele se exploda aqui de uma tal forma que ele destrua com a família dele. Em processos de repetição. Então eu tenho que entender a circunstância que acontece ao meu redor, o que desencadeia aqui em mim, e entender, peraí, eu vou chegar em casa, a circunstância não está boa, está tudo virado, tudo por fazer. Eu não vou deixar a irritabilidade bater aqui, mas eu vou falar, o que eu vou fazer? Eu vou falar, Deus, qual é a tua estratégia para me reverter essa circunstância? E Deus vai trazer para mim o entendimento da estratégia exata que eu vou reverter aquela circunstância em Deus para que ela não se repita mais. Então Deus nos dá a estratégia. Mas nós temos que ver, peraí, o que acontece aqui que desencadeia aqui? É sentimentos? É imoralidade? É perversão? É desejos? O que acontece aqui, ao meu redor? É a pessoa que fala para mim, é aquela moça do trabalho que fala aquele bom dia doce demais, aquele bom dia meloso, aquele bom dia que tem ali um sentimentozinho de sedução, que tem uma doçura sintética, que você vê que é algo, passa por mim, quer, tá mexendo, passa por mim, quando ela vem falar um bom dia, terceira vez, a paz ao Senhor, irmão, bom dia. Pronto, acabou. Resolve. É aí que está, a nossa leitura. Nós temos que fazer a nossa e do outro. Do outro, porque ao nosso redor, pessoas com problemas vêm todo dia falar com a gente. Todo dia. A pessoa fala assim, irmão, estou com um problema assim, o que eu faço para resolver isso aqui? Irmão, estou com um problema lá com meu filho, o que eu faço para resolver? Irmão, o que eu faço? E você tem que atender ali, conversar e dar conta de resolver tudo. Nós temos o Espírito Santo. E tem como reverter processos. Nós temos que rastrear as condições emocionais. Primeiro em nós. Eu não posso simplesmente ficar me deixando abater. Tem crente que acontecem circunstâncias tão fúteis que ele já se desestabiliza, ele se irrita. O crente ele torce para o time de futebol, o time perdeu, ele bate na mesa em casa, ele fica bravo, ele chuta as cadeiras porque o time perdeu lá do outro lado do mundo, ele fica bravo. Mas peraí, o que você tem a ver com esse negócio? Por que você deixar isso infiltrar teu coração?
circunstâncias externas que circunstâncias que nos tiram, né, a paz, que nos roubam a paz. E tudo aquilo que, as circunstâncias que nos roubam a paz, elas têm que ser anuladas. Nós temos que, muitas vezes nós não anulamos as circunstâncias, mas muitas vezes nós nos posicionamos de uma tal forma que essa circunstância não nos abate mais. O diabo pensa, poxa, vamos fazer reunião, porque esse aqui não dá mais. Vamos tentar outra estratégia para tentar pegar, esse aqui não funciona mais, daqui a pouco tá bom. Está bem em Deus, não se irrita, não fica magoado, daí o diabo vai lá, faz uma reunião com os capetinhos dele, peraí, vamos montar uma estratégia para tentar pegar ele para o outro lado. Porque aquilo a gente já está firmado. É um posicionamento em Deus. Não adianta a gente tentar, como que nós vamos trabalhar a depressão na vida do nosso próximo, se nós mesmos ainda somos bem mal resolvidos. Se a gente mesmo é bem mal resolvido ainda. Né? Uma vez eu estava, sempre falo, estava no domingo, acho que não sei se era domingo ou era feriado, eu estava no ponto de ônibus aqui, era um feriado, ou era domingo, não lembro aí. Aí parou uma mocinha do meu lado aqui, e começou a bater papo, domingo ainda demora, pois é, né? Demora e tal. E a moça falou assim para mim, eu amo meu trabalho. Eu gosto dos meus amigos do meu local de trabalho, para mim ali é muito bom, eu fico o dia inteiro, eu vou lá, eu vou sábado, eu vou domingo, eu fico lá mesmo, eu gosto do local. Eu falei para a moça, falei assim, nossa moça, a tua família, ela é tão destruída, que você adotou o teu trabalho como a tua segunda casa, e você adotou os funcionários como a tua própria família, porque você não suporta mais ficar dentro de casa. Ela olhou para mim, assim, como você sabe disso? Eu falei, não sei não, moça. Não fiz nada não. Estou aqui pensando nos botões. Mas perceba, rotas de fuga. A pessoa está numa situação negativa, o que ela faz? Foge. Teve uma situação negativa, ela foge. O que Elias fez? Bateu situação negativa, foge. E qual é a nossa função? Não fuja. Volta e aprenda a lidar com aquilo. Aprenda a conviver com aquilo. Aprenda a reverter aquelas situações. E nós não fazemos isso. Nós, perna para quem te quer, e se lasca, e pega em fogo. Eu sofri com isso. Eu estava em outro ministério, e uma moça, eu gosto muito dela, ela falou assim, eu tive uma visão com você, tive medo de falar para você. Você por que você tem medo de falar a visão para mim? Eu não sou bicho. Eu gosto de decisão. Eu aprendo muito. Edifico. Independente que seja. A moça falou assim, Anjo, eu tive uma visão com você que é tua esposa. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, a moça falou bem assim, eu vi a tua esposa numa cama. Para morrer depressiva em cima de uma cama, definhando naquela cama. E você tinha a chave na mão daquela porta que poderia tirar a tua esposa. Você tinha a chave, a sua esposa não conseguiria sair dali sozinha. Você é o que tinha a chave. E você colocou a tua esposa para morrer definhando de depressão. Eu falei, Senhor, eu entendi a profeta. Eu falei, Jesus do céu, eu não acredito que eu estou fazendo uma besteira dessa. Eu fui diante de Deus. E fui falar, Deus, me esclareça, por favor. E Deus me esclareceu que a depressão da minha esposa, eu fui o causador. Eu coloquei ela naquele estado. E quando que eu coloquei a minha esposa naquele estado de depressão? Quando eu falava assim, eu vou na igreja, minha esposa falava, eu não vou. Eu falava assim, então fique essa perturbada, só tribuladas, eu tenho então. Eu ia. Estou indo para o monte, vem comigo? Não, vou ficar falando aqui, então fique essa perturbada, tribulada. Eu vou buscar Deus. Azar é Deus que quer servir a Deus, tá? Eu vou ver minha vida. Vai ter vigília, quer ir comigo? Não sei porquê, não, então fique, azar é Deus, se exploda. Eu vou. Eu abandonei a minha esposa dentro de casa. Eu abandonei a cobertura espiritual que deveria dar para ela. Eu não entendi os processos que estavam levando ela a falar aquelas coisas. E fui eu que literalmente abandonei a minha esposa dentro de casa, morando junto. Abandonei no sentido cobertura espiritual, cobertura emocional.
emocional. E minha esposa, sem saber trabalhar suas próprias emoções, ela entra em estado de depressão e eu, azar é teu. E quando Deus falou para mim, você é o causador da depressão da sua esposa, veio uma dor para dentro de mim. Uma dor, porque a minha consciência não alcançava que eu era o causador do mal dela. Eu falava, deve ter os capetas, deve ter os demônios dela. Problema dela isso daí. Gente, quando Deus falou que eu fui o causador daquilo, veio uma dor. Uma dor, eu fiquei dias em arrependimento. E eu falei, Deus, fui eu que coloquei a minha esposa lá? Então é o seguinte, eu não soube que fui eu, porque a minha mente não processava isso. Eu não conseguia, eu estava cego para as minhas próprias emoções, que eu era o causador disso. E Deus me abriu os olhos. O que Deus me fez? Ó, está com um problema? Não fuja. E eu fugia de um casamento frustrado. Meu casamento foi muito frustrado. Então, para mim fugir do meu casamento frustrado, ia para a igreja, ia para o monte, ficava acampado 3, 4 dias no monte, ia para a vigília, ia para tudo, era a obra de Deus, eu trabalhando para a obra, mas para fugir do meu casamento frustrado. O que Deus fez? Deus fez eu voltar para o meu casamento frustrado e falou assim, você é o causador, você ajudou a cuidar disso aí, agora você vai resolver isso aí. Eu falei, Deus, veio uma dor tão grande de arrependimento, eu falei, Deus, eu coloquei ela aqui porque eu não sabia, eu fui ignorante. Mas então me dê a estratégia de eu tirar minha esposa disso daí. Eu não sei de que jeito, eu não sei de que forma. Me ajude, me dê entendimento, me dê jeito, modos, estratégia, fala, palavra, situações para mim arrancar minha esposa desta condição. A primeira coisa que eu fiz foi romper com o ministério. A primeira coisa que eu fiz, eu cheguei para a liderança do ministério e falei assim, estou saindo do ministério, estou saindo da igreja, porque eu vou cuidar da minha família. Me chamavam de louco. Você é louco, você está apostando na fé, está abandonando Jesus. Eu abandonando Jesus? Estou abandonando minha família. Eu vou cuidar deles. Larguei de tudo, rompi. Foi algo assim terrível. Virei as costas e saí. Assim, eu estou saindo do ministério, porque eu vou cuidar da minha família. E eu saí do ministério. Ficava lá 24 horas por dia, quase. Saí, fiquei somente dentro de casa, porque a minha presença em casa tinha desaparecido. Minha esposa já não tinha marido presente, meus filhos já não tinham pai presente, meus cachorros já não tinham tutor, já não existia dentro da minha casa. Então eu tive que reconstruir a minha imagem dentro de casa. Eu tive que reconstruir, ó, aqui tem um marido, ó, aqui tem um pai. Aqui não tem pastor não, pastor lá fora na igreja, aqui é pai, aqui é marido, aqui é companheiro. Então eu tive que reconstruir isso no coração da minha esposa. Eu tive que reconstruir isso no coração dos meus filhos. Demorei 4 anos para processar essas coisas. E Deus me dando estratégia, e minha esposa saiu daquele estado tão agravante. Melhorou significativamente. Até o ponto de ir para a igreja, até o ponto de participar de algumas coisas, ser batizado, voltar, né? Entendeu? Buscar a Deus. Então foi feita uma estratégia, mas durou anos. Mas eu tive que voltar para aquilo que eu fui o causador. E nós geralmente fazemos isso. Nós projetamos o mal através dos nossos atos, através dos meus comportamentos, através das minhas circunstâncias. Olha, eu desaparecia de casa, eu sumia de casa, trabalhava de dia à noite em igreja, trabalhava de dia à noite em igreja. Eu desaparecia, então, através dos meus desaparecimentos de casa, que foram anos seguidos, essa minha circunstância que eu promovi gerou depressão no coração da minha esposa, gerou tristeza no coração dos meus filhos, a qual eu tive que depois resgatar, eu tive que depois buscar isso. Em estratégia de Deus, porque eu não sabia, era vivendo dia após dia. Deus, o que eu vou fazer? Deus me ajuda. Deus, eu estou aqui, se o Senhor não falar comigo, mas eu estou aqui. Pelo menos eu estou aqui. Essa é a questão. Muitas pessoas na nossa círculo social, se você encontrar a pessoa na rua, no ponto de ônibus, eles estão fugindo das suas próprias realidades. A maioria está fugindo, a maioria faz como Elias, a maioria faz como Jonas, que ele lá está louco, eu vou fugir desse lugar. E Deus pegou Jonas pelas orelhinhas, volta lá, vai trabalhar lá, aquele povo. Deus, o nosso probleminha é, nós não queremos nos encontrar
com aquela deficiência que nós causamos muitas vezes no seio da nossa família. Tristeza do nosso coração, do coração das pessoas. Às vezes você vê um casal, né? O casal tá bem, né? Aí você chama o casal para conversar, chama o marido de parte, chama a esposa de parte, fala, como que está emocional? A mulher quer ir prantos. Mas na frente de todo mundo tem que fazer aquela cara de paisagem e fingir que está todo mundo bem, porque é uma questão social. Mas se você chama a pessoa e fala assim, teu marido, ele está tudo bem com você? Ela fala assim, ele me humilha, ele me magoa, ele me trata mal, ele é áspero, ele é grosso, ele te xinga. Mas para a sociedade, faz aquela cara de paisagem e está todo mundo feliz. Mas lá no íntimo, ó, só agressão emocional. Depois a mulher se mata, se suicida, porque teve um agressor fazendo ali. Questões emocionais, comportamentais, o que nós criamos através do nosso jeito, a minha postura no meu local de trabalho. Eu não estou querendo dizer isso para nada, mas a minha postura no meu local de trabalho desencadeia determinados tipos de sentimento nas pessoas que elas vêm. Elas vêm e falam, poxa, estou com um probleminha assim, como eu faço para resolver? Pô, estou mal, o que eu faço para resolver? Ih, deu um probleminha. Até as pessoas na minha igreja estão tendo problema assim, o que eu faço para resolver na minha igreja lá? Está acontecendo tal coisa na minha igreja. Filha, faz assim, vai dar certo. A nossa postura desencadeia sentimentos tais em pessoas que eles vêm pedir ajuda. Eles sabem, alguma coisa diz para ele, vai conversar com ele, que ele vai ter uma palavra para você. Ele vai ter uma direção, vai ter um conselho, vai ter uma bela orientação e vai mudar o teu estado. Questão de comportamento. Mas se a minha postura foi completamente aversa, eu posso desencadear sentimentos negativos das pessoas. Se a minha postura, principalmente na condição de crente, de cristão em Cristo, for uma condição dual, se eu apresentar na igreja na condição de servo de Deus, mas lá no meu serviço eu me apresento numa condição sensual, numa condição duvidosa, eu posso desencadear sentimentos das pessoas ruins. Sentimentos que as pessoas vão falar, isso não é tão sério assim, é só chegar junto e ele cai. Tudo é uma questão de comportamento, e tudo é uma questão de fuga. Nós não temos que fugir dos nossos problemas. Nós temos que voltar para os nossos problemas em Deus. Deus, eu estou com um abacaxi. Deus, eu preciso restaurar o amor do meu filho por mim. Eu, pelo meu filho, eu tenho um amor, mas o amor dele por mim já não é mais o mesmo. Deus, o que eu vou fazer para eu restaurar essa ponte emocional que eu vou ligar no meu filho e trazer ele para perto de novo? Meu filho está afastado, meu filho não confia mais em mim, meu filho está magoado comigo. Deus, o que eu vou fazer? Qual é a estratégia divina para eu me conectar emocionalmente com ele novamente? Não é deixar meu filho lá, eu deixar ele fugindo, né? Dos seus próprios problemas, eu fujo para os meus aqui e nada se resolve. Mas trabalhar questões emocionais. Quando Deus nos mostrar, se Deus nos revelar o quanto de mal nós causamos na vida dos outros, o quanto de dor, o quanto de depressão, o quanto de tristeza, o quanto de mágoa nós causamos na vida do outro, muitos de nós vai falar assim, quer saber? Eu vou me converter de novo. Ele crente emocionado. Eu vou me batizar nas águas, eu vou fazer discipulado, eu vou fazer tudo de novo, porque cristão mesmo eu não sou. Se Deus mostrar a quantidade de mal que a gente causa muito próximo, a gente fica assombrado, a gente fica apavorado, porque é muita coisa. Mas a nossa consciência, nós nascemos de um jeitinho ruim, que muitas vezes nos cega. Muitas vezes eu sou cego para o mal que eu faço no outro. Eu sou completamente cego. As minhas palavras ferinas, minhas palavras que ferem, minhas críticas que magoam a pessoa, que afastam as pessoas de mim. Minhas palavras ásperas, palavras de veneno, palavras malignas que envenenam a outra. Em vez de eu ter uma cura na ponta da língua, eu tenho uma maldição, eu tenho uma espada afiada que fere as emoções. Xinga filho, xinga mulher, dá chute na cara do gato em casa, faz um pampeiro, xinga o vizinho, trata mal até o porteiro do condomínio,
trata todo mundo mal e diz que é crente. Nossa, é difícil acreditar no crente, será que sim? Mas tem. A questão é, questões de depressão são circunstâncias que ferem. Nós temos que, em primeiro lugar, aprender a lidar isso dentro de nós, do meu coração, aonde Satanás bate em mim, que me deixa triste e depressivo. Então eu vou trabalhar isso aqui e em Deus reverter esse processo para não me bater. Poxa, eu estou judiando da minha esposa, então eu vou cuidar dela, vou cuidar dos meus filhos. Estou bem resolvido nisso, estou sabendo gerenciar isso. Deus, agora eu lá para fora, agora eu lá para o mundo, agora para as pessoas, na fila do mercado, na fila da farmácia, o visitante novo que chega na igreja totalmente destruído. Agora sim. Mas agora a gente quer, vai ser servo de Deus. Não sabemos nem lidar com nós, vamos lidar com o de fora. Temos que aprender sobre as nossas emoções em Deus. Como ser curados em Deus. Por Deus. Não temos psicólogo, não temos psiquiatra, não temos psiquiatra. Nós temos o Espírito Santo que está acima de todas as coisas. E Ele vai nos curar. Mas a gente precisa abrir o coração. Deus, abre meu coração, mostra a minha carniça emocional. Deus, abre meu coração e mostra, eu sou podre. Eu sou podre. Tratamos isso semana passada. Em nós, há uma região em nós de trevas. Há uma região em nós em trevas. Dentro de todo mundo tem uma região trevosa. E o que tem nessa região trevosa? Tudo que é o pior do nosso eu. Tem promiscuidade, tem perversão, tem violência, tem guerra, tem assassinato, tem ciúme, tem ódio. Dentro da nossa região trevosa, dentro de nós. E quando Satanás ele olha essa região trevosa, ele fala, aqui é o campo que eu trabalho. Porque Deus não chegou aqui ainda. Ele gosta de uma prostituição. Não quer abrir mão do prazer da prostituição, é aqui que nós vamos trabalhar. Mas quando eu falo, Deus, venha com a tua santa luz e ilumine as trevas do meu eu, quando a luz de Deus chega e mostra a minha realidade trevosa, eu falo, nossa, vamos se livrar dessa carniça aqui que isso aqui não vale a pena manter. Deus vem e ilumina. Quando Deus vai iluminando a nossa região trevosa, essa região trevosa vai diminuindo, 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 e os demônios perdem espaço para trabalhar dentro de nós. Todos nós temos uma região trevosa que não queremos abrir mão dela. As pessoas falam assim para é difícil. É difícil. Tem pessoas que são corajosas. Tem pessoas que falam assim, eu traio meu marido. Eu traio. Mas eu gosto de trair. A pessoa já desenvolveu um sentimento de afeto pelo pecado. Desenvolveu amor pelo ato de... Não é nem escravo do pecado porque Satanás oprime. Não, faz porque gosta. Eu trato mal as pessoas, não é porque o Satanás tem perdido, é porque eu gosto de fazer as pessoas sofrer. Eu gosto de ver a pessoa judiada. Eu gosto de oprimir. Eu gosto de ver a pessoa quebrando a cara. Eu gosto de fazer alguma coisa que eu veja ela caída, chorando. A pessoa gosta de tratar mal os outros. É uma região trevosa. Satanás, seus demônios, Jezabel, Lilith, Exu, Pombagira, qualquer demônio da noite, trevoso, eles amam esse lugar que eles falam, aqui nós vamos pousar. Ele está lá no site de prostituição. Aí a pessoa, eu estou acessando o site de prostituição, site pornográfico. Ah, eu não vou pecar. Não vou pecar. Mas então aqui, ó, os demônios amam. Porque é uma região trevosa que permanece na pessoa. Se a pessoa fala assim, Deus, arranca de mim esse vício pornográfico, entrega na cruz de Cristo, porque tudo que eu ponho na cruz morre. Tira de mim. Quando Deus vem e cura, te liberta, os demônios falam, perdendo espaço. Cabe nós buscar a iluminação de Deus para as nossas trevas, em primeiro momento, e falar, Deus, ilumine as minhas trevas emocionais, ilumine minha carniça, essa sujeira aqui, que eu estou apegado há tanto tempo, e me liberta. Quando Deus vem e começa a iluminar, tem trono, tem principado, tem potestade, tem tudo ali. Tem uma desgraceira, tem inferno, tem Satanás, tem tudo. Porque nessa nossa região trevosa, ela nos conecta com o inferno. É o ponto de contato com o inferno. É onde os demônios sobem do inferno para nessa nossa região trevosa. Então por que eu vou manter uma pista de pouso para os demônios virem sentar em cima de mim e
e me aumentar e potencializar essa região trevosa. Quando eu peço para Deus, ilumina e arranca, o próprio inferno perde influência sobre a minha vida. Mas eu tenho que falar, eu reconhecer os meus erros. Deus, eu sou isso. Me ajuda, me ilumina. E Deus vai dar vitória. Se nós não formos curados, se a gente não for liberto, pode esquecer que você vai ser para fora da igreja e vai curar alguém. Pode esquecer que você vai ser da igreja que vai tratar alguém. O camarada só vai até em cima do altar para pregar o evangelho. Tudo bacaninha, terninho. Os demônios olham, mas está cheio de região trevosa lá. 3 meses ele devolve ele na biqueira. Em 2 meses ele derruba ele no boteco. Só questão de tempo. Satanás trabalha com um camarada que não vai tratar a sua região trevosa, o que tem lá dentro. Satanás promove as circunstâncias aqui, o fogo vai, cai que nem pato. Infelizmente assim. Amém? Vou ficar um pouquinho de pé, encerrar por esse momento, semana que a gente continua. Capuz cheio. Quer ser feliz, quer ser bem resolvido em Deus, vá tratar a sua região trevosa. Não tenha medo de se encontrar com o pior do seu próprio eu, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, quero te agradecer por esse tempo, por esse momento, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem tomado a frente, Senhor. Tu sabes que nós não temos nada, Senhor, mas o Senhor tem todas as coisas, Pai. Pai, Santo, em nome de Jesus, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, Pai. Ilumina as trevas da nossa consciência, ilumina o pior do nosso eu, não para nos humilhar, mas para o Senhor, Pai, para que possamos ser curados, libertos e tratados pelo Senhor. Pai, Santo, opera poderosamente, nos aperfeiçoa, Deus, na Tua obra, para servirmos o Teu povo, a Tua igreja, Pai. Pessoas lá no mundo, Pai, que estão cansadas, oprimidas, e muitas vezes nós não temos condições, porque nós nem libertos somos, Pai. Mas o Senhor é poderoso para trabalhar em nós, Pai. Opera poderosamente, Pai, que a Tua santa graça, que o sangue do Cordeiro, que o sangue de Jesus Cristo, Pai, que nos purifica de todo o pecado, venha nos lavar, mente, alma e coração, em nome de Jesus Cristo. Isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Na sala de palmas para Jesus, enquanto a sala do Senhor se apresenta. Glória a Deus, eu salvo o povo de Deus, capaz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer mais um minutinho de oração. Assim, o Espírito Santo já está me revelando no banco. Aleluia, Jesus. E creio que Deus vai confirmar as revelações. Senhor Deus e Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelo Teu ensinamento nesta noite. Senhor, muito obrigada, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós, meu Pai.